Olá, crianças, tudo bem com vocês? Estão aí na escuta? Sou a professora Francisca Neri e essa é a Francisquinha. Nós estamos aqui para trabalhar com PPT. Hoje é a nossa 12ª aula. Mas antes, a Francisquinha vai ficar aqui sentadinha, preparando para ouvir a aula. E ela sempre me dá dica, porque às vezes quando eu falo algo aqui que nós não combinamos, ela fala, opa, aí eu dou uma paradinha, dou uma olhada e a gente recomeça. E um dos avisos que ela pediu para falar, crianças, é não esquecer de pegar o quê? O estojo, o caderninho, antes de começar a aula. Para quê? Para fazer as anotações. Porque, como eu já falei em outras aulas, tem coisas que a gente fala aqui que não está no material de vocês na plataforma. Se não anotar, não vai lembrar na hora de responder as atividades. Combinado? Então, assim, só que antes de começar a nossa aula de hoje, eu quero fazer para vocês um lembrete bem importante. Por que é um lembrete importante? Para a gente melhorar a nossa leitura, a nossa escrita, já que estamos trabalhando com pesquisa e produção de texto. Para eu produzir, eu preciso o quê? Treinar a leitura, treinar a escrita. E uma forma interessante de treinar a leitura e escrita é o quê? A nossa caixa, o nosso baú de leitura. Como eu já falei para vocês, não precisa uma coisa diferente, caprichada. Pega uma caixa, organiza, coloca os livrinhos que vocês têm em casa, para que quando quiser ler, deleitar, viajar, imaginar, vocês usem o livrinho. E outra coisa, a nossa caixa de palavras. Olha como aumentou a nossa caixa. Por que caixa de palavra, professora? Quando eu vou treinando, escrevendo palavrinhas, logo eu consigo escrever frases, pequenos textos. E quando menos perceber, estou escrevendo um texto maravilhoso. Quando eu escrevo uma palavrinha e vou fazendo a minha caixinha de palavras, o que acontece? No finalzinho, eu vou ter uma caixa cheia de palavras e vou treinar, crianças, o quê? Ver qual é a primeira letra, qual é a última, quantas vogais, quantas consoantes, igual a gente fez na aula passada, lembra? Então fica aí esse recadinho. E falando de aula passada, quem lembra o que nós falamos, o que nós estudamos na aula passada? Olho no olho, entrevista, isso mesmo, não vale só para a Francisquinha. Então a entrevista é o quê? É um bate-papo entre o entrevistador e o entrevistado, ou grupos de entrevistadores e grupo de entrevistados, pode ser muitas pessoas, que vai falar sobre a sua opinião sobre algumas questões. Mas ele não vai falar aleatório, porque quem vai estar entrevistando vai preparar as perguntas e ele vai responder. Certo? Lembraram? Agora que nós já recapitulamos a aula passada, vamos para a nossa aula de hoje. Nós vamos falar de algo também, um gênero muito gostoso de estudar, que fala relato de experiência. É falar da tua experiência, algo que marcou a tua vida, algo que marca a vida de uma pessoa. Então, o que é relato de experiência? Relato de experiência é o quê? É um gênero muito comum em nosso cotidiano, porque a gente escolhe falar algo interessante de um familiar, de um amigo ou de uma pessoa notória importante, que eu gosto de conhecer, que me inspira, é claro, para saber as experiências vividas por eles, os lugares que eles visitaram, para que um dia, quem sabe, eu não posso planejar uma viagem e fazer isso. Mas agora nós vamos a um exemplo que está no material de vocês na plataforma e que vocês vão acompanhar comigo a leitura na tela. Eu vou tentar ler pausadamente. Como eu falei para vocês, de vez em quando aqui eu estou gravando aí, de repente eu vejo só uma mãozinha assim, para quê? Calma, professora, mais lenta, então eu vou tentar, certo? Podemos começar? Esse é um relato, olha só. Olá, eu sou Ana, tenho 9 anos, eu moro em Santa Cecília. Na minha cidade tem umas 20.000 pessoas. O nome da minha mãe é Valdete, do meu pai é Ivan. Eu tenho 300 amigos. Uau! Na minha casa tem 7 pessoas e eu tenho um gato. Minha professora é muito bonita. Ih, Francisquinha, ó, muito bonita. E gosta de mim e eu gosto dela. Quando não tenho amigos, fico triste. Eu fui mordida por um cachorro. Doeu bastante. Eu tenho 2 apelidos, Aninha e Naninha. Tenho uma irmã e o nome dela é Luana. Perceberam? Então, assim, aí falou um fato importante. Primeiro,
Observaram que é um texto que está falando da vida de alguém, que é algo que marcou a vida dessa pessoa. Talvez tenha outras histórias que tenha marcado também, mas ela escolheu contar essa. Então o texto começa destacando o quê? O nome, falou da idade dela, falou onde ela mora, o nome dos pais, quantos amigos você viu, Francisquinha? 300 amigos. Uau! E falou um pouquinho sobre ela e teve um conflito ali. Qual foi o ponto marcante que ela destacou? Ela fala que ela foi mordida por um cachorro e que doeu muito. Então, por ela ser uma criança, foi um fato que marcou sim a vida dela. Agora eu vou ler um outro relato que também está no material de vocês e que vocês vão acompanhar comigo, certo? Eu não coloquei o texto na tela para vocês, é um texto maior, mas vocês vão ouvir com atenção para depois conseguir responder as perguntas que nós vamos fazer. Olha só, preparados? Meu nome é Eliezer, tenho 6 anos e estou no 1º ano, como vocês. Troquei de escola, pois na minha escola onde eu estudava não tinha a série que eu iria fazer. Então fui estudar na ETI Olga Benário. Uau, Francisquinha! Meus pais alugaram uma casa bem pertinho da escola, assim eu posso ir a pé. Era um domingo e, como de costume, fomos almoçar na casa da vovó Maria e do vovô José. Toda vez que chegávamos lá, a vovó Maria sempre tinha uma guloseima especial para me dar. Nesse dia, minha avó me deu um pacote bem fechado que tinha um formato de um retângulo. Lembrei do formato, pois teve uma aula na escola sobre as figuras geométricas. Fui logo abrindo o embrulho com muito cuidado para descobrir o que era. E para minha surpresa, era um livro de curiosidade dos dinossauros. Minha avó sabe que gosto muito de dinossauro. E agora que estou aprendendo a ler, ela disse que vai me dar muitos livrinhos sobre curiosidades. Prestar atenção no texto? Como que começou o texto? Assim como aquele outro relato, ele começou falando quem ele era, começou falando da idade, algo que ele faz de interessante, algo que marca a vida dele, que é ir almoçar na casa da vovó, que ganha guloseima, ai que delícia. Mas agora nós vamos prestar atenção porque nós vamos explorar o texto, vou fazer algumas perguntas, combinado? Então olha só, eu já falei sobre o relato. A primeira pergunta, quem prestou atenção? Qual era o nome do garoto do relato que nós acabamos de ler aqui? Prestar atenção? Logo no início eu falei, olha só, ele coloca o texto falando assim, ó, meu nome é Eliezer. Então respondeu a pergunta? A segunda pergunta, qual a idade dele? Foi o segundo dado que eles nos deu. Meu nome é Eliezer, tenho 6 anos. Então, qual é a idade dele? 6 anos. A outra pergunta que também é interessante, onde ele estuda? Atualmente, ele colocou que estudava em outra escola, que teve que mudar porque lá não tinha a série dele. Certamente era um CMEI. Então, qual é a escola? Lá na ETI Olga Benário. A gente precisa conhecer o Eliezer, né, Francisquinha? A pergunta, por que ele teve que mudar de escola? Eu acabei adiantando da escola, Francisquinha. Ele mudou de escola porque não tinha a turma dele, né? E de acordo com o relato, olha só, o que o menino ganhou de presente da avó? Ele falava lá que sempre ganhava guloseima, mas esse dia em especial, ele ganhou algo diferente. Lembra? Ele ganhou um embrulho, um presente no embrulho, em forma de quê? De um retângulo. E o que tinha dentro? Um livrinho de curiosidade sobre batatas? Sobre a Francisquinha? Não, sobre dinossauro. E por que ele ganhou esse presente? Porque a vovó dele sabia que ele gostava de dinossauro. É um relato gostoso, é um relato que falava um pouquinho dele, o que ele ganhou, aonde ele estava. E o fato marcante que ele destacou foi os dias de domingo, que todos os domingos eles iam almoçar com a vovó, mas esse dia especial, o que marcou foi o presente especial. Entenderam? Então, no relato, criança, a gente sempre vai fazer o quê? Vai ter que responder o que é o texto, de quem é o relato, de quem que fala. Alguns relatos têm aonde mora, alguns têm a idade. Traz uma sequência de fatos sobre a pessoa. E o narrador, ele pode ser que seja o protagonista, ou não, pode ser que alguém esteja contando a história dele, um fato
Interessante. E que responde a pergunta, nesse caso aqui, ó, quando? Quando foi que aconteceu? Aonde? Quem? O que? Como? Por quê? Certo? No caso, Eliezer, aonde? Lá na casa da avó. Quando? No domingo. O que aconteceu? Ganhou um presente surpresa, certo? Mas agora nós vamos a um outro relato. E esse relato foi bem especial de fazer. É o relato de uma pequena garota que tem uma irmã gêmea. Eu solicitei a mamãe dela para me mandar este relato, que é a dona Thaís, a mãe das meninas, que deu todo o apoio, participou com todo carinho e nos enviou também virtualmente para o WhatsApp o relato dela. Acompanha comigo na tela, vamos lá? Tá aí, olha. Beijo, Vitória, beijo, Manu. Saudades, viu? Olha só, mas quem fez o relato foi a Emanuele. Eu me chamo Emanuele e tenho uma irmã gêmea. Temos 7 anos. Vou falar um pouco da nossa vida. Nós somos daqui mesmo de Palmas, estudamos no primeiro ano, na turma 1202, na Escola de Tempo Integral, na turma da professora Francisca Neri. Nossa turma, né, Francisquinha? E gostamos muito de arte. Eu e minha irmã, quando crescermos, queremos ser artista, pintar quadros, fazer muitos desenhos. Gostamos muito da natureza. Viu que gostoso esse relato, gente? Então, assim, eles começam falando o quê? Quem é ela, o que ela tem, a irmã gêmea, qual a idade, aonde que ela mora e o fato importante, aonde ela estuda e o que eles querem fazer. E o fato marcante é o quê? Que gosta de pintar, gosta de desenhar, gosta da escola. De quem quer o relato? Prestar atenção, tem até a foto da Emanuele, irmã da Vitória. Qual a idade delas? Lá elas falavam, temos 7 anos. Onde moram? Aqui mesmo em Palmas. Aonde estudam? Na ETI Olga Benário. E o que gostam de fazer? Lá também falava que elas gostam de pintar quadros, de desenhar e desenhar sobre a natureza. E o que elas querem ser quando crescer? Artista, pintora de quadros, olha só, no mundo das artes. Entenderam direitinho? Então agora, para fechar como último relato, que também está no material de vocês, esse é um relato, como eu falei no início para vocês, que pode estar sendo contado por outra pessoa ou que pode estar vinculado também nos meios de comunicação, certo? O último relato, olha só, esse eu achei, gente, marcante, por quê? Olha o título da matéria que está, Pais e Filhos da UOL, que olha só. Menina aprende a ler com livros resgatados pela mãe, que é catadora de lixo. Uma história que emociona. Olha como começa. Não é da criança, é da mãe dela. Ó. Lidiane, catadora de lixo, tem um amor muito grande por livros e passou isso para sua filha também. Durante o ano de 2018, ela leu cerca de 102 livros. Sem condições de comprar tantos, ela usa a sua profissão para agregar este sonho, que foi passado para a filha Maria Clara. A mãe leva para casa todos os livros que encontra. Geralmente, alguns não estão em bom estado, porém ela e a filha nunca deixaram de ler. E ela coloca, eu me sinto privilegiada porque eu posso ler vários livros diferentes, posso aprender mais e estudar para ir bem nas provas, conta a menina em entrevista ao G1. Viu que legal? Esse aqui, ele exalta a questão do ler e do escrever. Então, assim, é interessante a história, mas agora é a sua vez de fazer o teu relato. Lembrando que você vai começar falando o teu nome, a tua idade, aonde você estuda, se quiser colocar onde você mora, se tem irmãos, se não tem, se quiser colocar o nome dos pais de você, se não precisa, vai colocar lá e escolher um fato marcante, algo interessante que aconteceu com você para nos contar. E aí, professora, como que eu vou contar? Pode mandar foto para a tua professora, pode mandar no grupo da tua turma no WhatsApp, compartilhar com os colegas e que vai ter lá, assim, a professora vai ter belíssimos relatos de experiência para contar, tá bom? Nós vamos fechar a nossa aula, mas antes nós vamos brincar um pouquinho com as palavras. Está acabando, vou aproveitar o tempo. Poema, a gente vive, imagina, usa, viaja. Chuva, é um jogo de palavras bem interessante, presta atenção. Cai a chuva, ploc, ploc, corre a chuva, ploc, ploc. Como um cavalo a galope, enche a rua, plas, plas. Esconde a lua, plas, plas. E leva as folhas atrás, risca os vidros, trus, trus.
mostra os gatos, trus, trus, e até apaga a luz. Parte as flores, plim, plim, maçã, a gente, plim, plim, parece não ter mais fim. É um texto gostoso de ler. Então, crianças, nossa aula chegou ao fim, passa muito rápido aqui, 15 minutos. Vamos só resumir o que nós fizemos hoje. Fizemos um resumo da aula passada, falei da importância da caixa de leitura, da caixinha de palavras, e falamos sobre o relato de experiência, que é contar algo marcante da tua vida, da vida de alguém. Não esqueça que tem que acessar a plataforma, fazer as atividades. Se não tem acesso, procure a tua escola para pegar o material impresso. Para quem tem oportunidade, se quiser, assista a aula novamente, né, Francisquinha? Até a gente poder voltar, estar presente uns com os outros, poder dar aquele sorriso, aquele abraço, aquelas gargalhadas juntos. Fique bem e logo, logo estaremos de volta.